Olá a todos! Neste vídeo vamos aprender a fazer a soma e a diferença entre um ponto e um vetor e entre dois vetores. Fiquem atentos! Vamos começar por ver a soma de um ponto com um vetor. Se tivermos um ponto, por exemplo, o ponto A, e um vetor, o vetor V, e quisermos somar os dois, aquilo que temos de fazer é pegar no ponto A e aplicar-lhe o vetor V. E isto vai levar-nos a outro ponto, o ponto P, por exemplo. Então, é importante terem atenção que quando somamos um ponto com um vetor, o resultado é sempre um ponto. Então, o ponto A mais o vetor V é igual ao ponto P. Agora vamos aprender a somar dois vetores e para isso existem duas regras que podem ser utilizadas. Vamos começar por ver a regra do triângulo. Se tivermos um vetor U e quisermos somar o vetor U com o vetor V, o resultado desta soma obtém-se da seguinte forma. Começamos por desenhar o vetor U. Na extremidade do vetor U, aplicamos o vetor V e o resultado desta soma é o vetor que tem como origem o ponto de aplicação do vetor U e como extremidade a extremidade do vetor V. Então, o vetor que está à rosa é o vetor U mais V. E é este o resultado da soma. Se repararmos, a soma de um vetor com outro vetor dá sempre um vetor também, ao contrário do ponto. Vamos agora ver a regra do paralelogramo, que é outra regra que pode ser utilizada. Então, da mesma forma, começamos por desenhar o vetor U. Agora, no mesmo ponto de aplicação em que desenhamos o vetor U, desenhamos o vetor V. E a partir daqui desenhamos um paralelogramo. E agora, o resultado da soma do vetor U com o vetor V é a diagonal do paralelogramo. Então, é o vetor que está à rosa, que é o vetor U mais V. E é exatamente igual ao vetor obtido com a regra do triângulo. Agora vamos ver como é que se faz a diferença entre dois vetores. Se tivermos o vetor U e o vetor V e quisermos fazer o vetor V menos o vetor U, isto é o mesmo que termos o vetor V mais o simétrico do vetor U. Como já vimos no vídeo anterior, o vetor simétrico é aquele que tem a mesma direção, o mesmo comprimento, mas sentidos opostos. Então, o vetor simétrico do vetor U será este aqui. E agora fazemos a soma entre o vetor V e o simétrico do vetor U. Eu vou utilizar a regra do triângulo, mas podemos utilizar também a regra do paralelogramo. Vamos começar por desenhar o vetor V. Na extremidade do vetor V, desenhamos o vetor U, o simétrico do vetor U, o vetor menos U, e a diferença entre o vetor V e o vetor U é este vetor aqui, com ponto de aplicação na origem do vetor V e a extremidade no final do vetor U. Este é o vetor V menos o vetor U. Agora vamos ver a propriedade da soma dos vetores. Uma das propriedades da soma de vetores é a propriedade comutativa. E esta propriedade diz-nos que se somarmos o vetor U com o vetor V, é o mesmo que somarmos o vetor V com o vetor U. Outra propriedade é a existência do elemento neutro. E esta propriedade diz-nos que se somarmos um vetor com o vetor nulo, vamos ter o próprio vetor.
Depois, outra propriedade é a existência do elemento simétrico para cada vetor. Isto diz-nos que se somarmos um vetor com o seu simétrico, obtemos o vetor nulo. E por último temos a propriedade associativa, que nos diz que podemos associar os elementos da soma de formas diferentes. Termos o U mais o V com o W é igual a termos o U mais o vetor V e o vetor W. Tendo isto em conta e tudo o que vimos até agora, vamos resolver um pequeno exercício. Nesta figura está representado um triângulo equilátero dividido em 4 triângulos iguais. E o objetivo é resolvermos estas operações que estão aqui. Vamos começar por ver a soma do ponto F com o vetor DE. Temos aqui o ponto F e temos aqui o vetor DE, que começa no ponto D e a sua extremidade está no ponto E. Então, para isso, vamos aplicar o vetor DE no ponto F e vamos ter ao ponto C. Então, a soma do ponto F com o vetor DE é igual ao ponto C. E agora temos o ponto C menos o vetor AF. Antes de resolvermos isto, vamos simplificar e vamos ter o vetor C mais o vetor simétrico do AF, que é o vetor FA. E agora vamos ao ponto C aplicar o vetor FA, que é este aqui. Então, aplicando o vetor FA no ponto C, vamos ter ao ponto F. Então, o resultado desta operação é o vetor F. Agora temos aqui a soma entre 3 vetores. Temos o vetor AB com o AF e depois a soma do resultado destes dois com o vetor FC. Então vamos começar por ver o vetor AB com o vetor AF. O vetor AB é este que começa no ponto A e termina no ponto B. E o vetor AF é este que começa no ponto E e termina no ponto F. Então, para fazermos a soma destes dois, vamos desenhar aqui o vetor AB e depois, na extremidade do vetor AB, vamos aplicar o vetor AF. Vamos aplicar aqui o vetor AF. Então, o vetor AF termina aqui e o vetor AB começou ali. Então, o resultado desta soma é o vetor AD. Então, isto é o mesmo que termos AD mais o vetor FC. E agora temos aqui o vetor AD e o vetor FC é este aqui. Então, na extremidade do vetor AD, vamos aplicar o vetor FC e o resultado é o vetor AE, que tem o ponto de aplicação no ponto de origem do vetor AD e a extremidade na extremidade do vetor FC. Então, vai ter aqui, vai ser o vetor AE. E agora temos o vetor BD menos o vetor CF. Isto é o mesmo que termos o vetor BD mais o simétrico do vetor CF, ou seja, o vetor FC. O vetor BD é este aqui, que começa no ponto B e termina no ponto D. E o vetor CF é este aqui. Então, o vetor FC é o seu simétrico, que começa no ponto F e termina no ponto C. Então, vamos aqui BD, aqui no final aplicamos o vetor FC e temos aqui o vetor BE como resultado. Por último, temos o vetor DB com o vetor BD. Isto aqui é o mesmo que termos o vetor DB com o simétrico do vetor DB, com o seu simétrico. E como vimos nas propriedades, isto é igual ao vetor nulo. Vendo na figura, se termos o vetor DB mais o vetor BD, voltamos aqui ao mesmo ponto de origem, portanto é o vetor nulo. E está resolvido este exercício. Espero que tenham compreendido todos os conteúdos abordados. Qualquer dúvida deixem nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo.